Sejam bem-vindos a mais um Clube do Conto. Eu sou o Otávio e hoje, nesse debate com os dois olhos, eu tenho meu amigo Tots. Olá. E meu amigo João. Oi, pessoal. E no Clube do Conto de hoje, nós vamos estar debatendo um conto de Paloma Franca Amorim, chamado Eu Preferia Ter Perdido um Olho, que está no livro, para quem está vendo o vídeo, está vendo a capa do livro, no livro de mesmo nome, cuja capa é um jacaré. É um brasileiro vacinado, segundo conspiracionistas. Ah, criança. Inclusive, um breve parênteses que eu vi um tweet hoje que era uma foto de uma praia cheia de jacarés, assim, e deram tipo, olha o que a vacina fez com o Brasil. É, isso aí, exatamente isso aí. Bom, a Paloma Franca, voltando ao tópico de discussão, é uma escritora brasileira. Ela nasceu em Belém do Pará e não se tem muita informação dela ainda. Até onde eu sei, esse é o primeiro livro, efetivamente, que ela lançou, até onde eu sei. E ele é uma reunião de crônicas e contos que ela publica no jornal O Liberal. E assim, ela também faz parte da roda de samba de mulheres chamada Sambadas e do grupo de teatro e cultura feminista coletiva Vulva da Vovó. Mas ela é bem ativa nas redes sociais, para quem tiver interesse, a gente também deixa o arroba da escritora depois. Mas é basicamente isso, ela tem essa coluna de jornal, publicava ali na coluna dela algumas crônicas e contos, e aí eventualmente ela reuniu várias dessas publicações nesse livro, e você consegue perceber que ele é bem ele segue uma linha contínua, e é bem difícil de distinguir o que é real do que não é real, né? Todas as histórias parecem que é ela contando algo que aconteceu com ela, especialmente o conto que a gente vai debater hoje. Então acho que é isso. Podemos ir ao conto, meus caros? Sim, senhores. Então, vamos lá. Eu preferia ter perdido um olho. No final de toda queda tem um coice. No caso de estupro é a mesma coisa. Na hora em que acontece parece que o mundo está terminado. Nós sequer suspeitamos que o julgamento moral do dia seguinte, se conseguirmos sobreviver, pode ser pior do que a própria violência do ato. Vivi 2 experiências de estupro. Na primeira eu tinha 6 anos. Fui levada para um banheiro em uma festa de amigos de minha mãe pelo filho adolescente do casal. Guardei aquele segredo durante semanas, por vergonha. Quando resolvi contar, minha mãe prontamente foi falar com a mãe do rapaz que, ao ser questionado por ela, negou o ato. Passei por mentirosa. Minha mãe várias vezes deu a entender que acreditava ter sido o episódio fruto de minha imaginação. Segundo o rapaz e os adultos envolvidos na trama, eu, que amava imaginar e era elogiada por ser tão criativa, havia me tornado vítima de minhas ficções. Na mesma época, um vizinho com quem eu costumava brincar jogou uma pedra em meu olho direito que quase me deixou cega. Lembro-me de quão desesperada minha mãe ficou. Dizia que ele poderia ter acabado com minha vida. Um dia falei, e aquela vez que me levaram para o banheiro? Foi grave também. Ela respondeu, perder um olho é mais grave. Esquece essa história. Eu preferia ter perdido um olho. Com 25 anos, vivi uma dessas tragédias que acontecem de 11 em 11 minutos nas ruas da cidade, porque as vias públicas não são feitas para mulheres que andam sozinhas. Mais uma vez culpabilizada, agora pela Delegacia da Mulher. A escrivã tanto me constrangeu que eu até pensei em não fazer o boletim de ocorrência. Só insisti no assunto porque estava acompanhada de uma amiga e não podia abrir mão do caríssimo tratamento preventivo de gravidez e de doenças sexualmente transmissíveis, garantido pelo Estado em casos de comprovação da violência sexual. Solidão é o nome que dou para a dor psicológica de um estupro. A situação atroz que ocorreu com a jovem de 16 anos no Rio de Janeiro revela o quanto a cultura do estupro ainda é naturalizada. Os 33 agressores não manifestaram nenhum constrangimento ao postar o crime nas redes sociais. Esses rapazes, antes de serem monstros, são homens. Muitos deles, inclusive, são trabalhadores. Pais, irmãos, primos, pessoas de bem.
Digo isso não para diminuir sua responsabilidade sobre a violência, mas para apontar que animalizá-los, torná-los desumanos, é um jeito de compor uma cortina de fumaça para um problema de gênero histórico que açoita diariamente as mulheres em todas as esferas sociais. É evidente que nas camadas precarizadas, o nível de incidência desses crimes é muito maior do que nas camadas privilegiadas. Não tenho dúvida disso, por fatores como, por exemplo, o desmonte político e socioeducacional das regiões periféricas. O patriarcado, o machismo e a misoginia vigoram como mentalidade e geram atitudes concretas e cotidianas. Se o caso do Rio de Janeiro produz indignação, é bom que se procure outros episódios semelhantes. Basta prestar atenção, eles estão, ou não, em curtas notas nos jornais todos os dias, ali ou no silêncio da sua irmã. Trazendo contos leves pro João. Eu ia falar, contos só um pouquinho pesados. Achei interessante que ele, na parte da bio, você comentou que ela escrevia crônicas, porque a primeira coisa que eu pensei quando eu terminei de ler era que, tipo, nossa, isso é muito mais uma crônica do que um conto, né? Pela forma Parece, de né? relato e porque ela faz alusão a acontecimentos provavelmente recentes Reais, né? na publicação. Isso do Rio de Janeiro, né? Eu, por exemplo, não sei que episódio é aquele, né? Porque É um Enfim, episódio de estupro coletivo, sim. porque, É. e digo, não sei qual é aquele, porque infelizmente são tão recorrentes esses episódios que se você entrar todo dia no G1, você acha alguma coisa ou de feminicídio, né, ou de estupro, então... Ela mesma cita, né, a cada 11 minutos. E isso é um dado, a cada 11 minutos uma mulher é estuprada no Brasil, né? Uma mulher é vítima de algum tipo de estupro no Brasil. Mas esse caso em específico do Rio de Janeiro, eu lembro que viralizou na época porque vazaram vídeos, né, do acontecido. Quando que foi Ah, isso? Eu tenho vagas lembranças dessa notícia, mas não sei deixa direito quando eu foi. ver, bem de quando foi publicado esse livro, cara, eu acho. Deixa eu... Aqui tá 2017, é. E os textos desse livro são entre 2011 e 2016, então foi em 2016 que ocorreu, e eu lembro que tava tendo no debate de que, tipo, não, ela, né, como sempre, culpabilizando a vítima, né, foi a mulher que procurou isso, foi por causa do jeito que ela tava vestida, ou seja lá pelo que, né. Então foi mais um dos famosos casos que é mais fácil atacar a vítima do que É, apontar pro culpado, pro falando nisso, estuprador, né? lembrei de um episódio bem infeliz recentemente, que falaram do estupro de uma menina, acho que de 10 anos. Daí no Uhum. Twitter, quem que foi o cara que falou? Falou em tom de meio que deboche barra crítica, assim, devia ter usado camisinha já, não sei o que, pá. Tipo, Uhum. muito cretino. Uhum. Vocês chegaram a É, ver isso? É tipo, essa semana. eu acho que esse eu não cheguei a ver, mas assim, no Brasil recente teve muito caso ali que foi até aprovado o aborto pela justiça e isso gera outra leva de polêmicas, né? Teve um famoso também de uma garota, não sei se era de 10 ou 12 anos, que foi estuprada pelo tio, foi concedido o aborto, ela foi realizar e estavam fazendo protesto, né, na frente do hospital. Então é aquilo, até mesmo quando o Estado garante algum tipo de segurança, não há paz, né? Ó, Não há rapaz. uma solução fácil, não há uma solução, muitas vezes, né? Porque o trauma que fica é bem grande. Mas eu quis trazer esse conto por ele ser mais uma crônica do que um conto, né? Acho que a gente discute bastante contos ah, que abordam assuntos muitas vezes atuais, mas de uma forma mais fictícia, mais alusória, né? Uhum. Aí eu quis trazer para debate essa ideia de uma história real, uma história que traz dados, uma história que ela te pega. Eu, quando li pela primeira vez, me pegou com um soco no estômago a frase do título, né? Porque eu não esperava só que seria sobre isso, ou eu preferia ter perdido um olho, né? E falando em soco, a última frase também é uma que eu não vi chegando, assim, É, é bem forte, né? No silêncio da Você sua pode, irmã, né? Ele é, fala. exatamente. Você pode ver na coluna numa nota de rodapé no jornal ou no silêncio da sua irmã, né? É doloroso, né, cara? Mas é verídico. E ele eu, tem. Pode falar, Tots, que eu vou mudar.
um pouquinho de assunto. Também mais ou menos ia mudar, só pra dizer que outra coisa que é interessante pelo fato de ser uma crônica, e tu falou no começo sobre isso ser ou não da vida dela, é que também não importa muito nesse caso, né? Porque ela tá descrevendo o que boa parte das mulheres passa, né? Que às vezes pode ser não estupro, mas uma Uma um outro violência. abuso, né? Uhum. Uma outra violência. Uhum. Diga, João. Eu ia falar que logo no começo do texto, quando eu vi do que se tratava, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi Um Homem Sem Sorte, da Samantha Schweblin, por causa Uhum. da dinâmica, né, do personagem com a menininha, o completo desconhecido que leva a menina pra... Que vai comprar alguma roupa, é uma calcinha que ele vai comprar pra ela? É Isso. alguma coisa. É uma calcinha. Uhum. E daí até o fim do conto, a gente não sabe, fica uma vibe assim meio Dom Casmurro pra mim, porque a gente não sabe se aconteceu realmente alguma coisa, né? Mas tudo indica que não. Mas eu acho que talvez até a dúvida, no caso do leitor, seja pior do que não saber se aconteceu alguma coisa ou não, porque o homem foi tratado, né? O resultado do conto é É, como se ele tivesse uhum. feito alguma coisa, né? Afinal, porque é um estranho que Uhum. pegou uma menininha e saiu com ela por aí. Uhum. E logo no começo do texto me veio muito esse conto, Uhum. por causa, É que o provavelmente por esse texto é bem tema. direto, né? Nas É, primeiras linhas ele já vai, é estupro. O assunto dessa história é estupro. eu acho que Mas eu, eu pode falar. pensei no texto quando eu comecei a ler, eu era uma menina de 6 anos e tal, que a criança lá, acho que no conto da Samantha é um pouquinho mais velha, mas Uhum. ela tá numa situação assim vulnerável, né? Tá num ambiente Uhum. cheio de adultos, cheio de pessoas desconhecidas também, e daí as coisas só Uhum. acontecem, né? Até fiquei de cara, assim, que quem cometeu ali o primeiro estupro dela foi o filho do casal do aniversário lá, né? Tipo, um Uhum. adolescente, um guri, assim. Um adolescente que se aproveitou de uma criança, né? É. E, e ali também a gente tem mais um dos artifícios, né, que é bem comum disso, que foi coisa da imaginação, principalmente quando é criança, né? Você Uhum. não dá credibilidade porque a imaginação é fértil, né? Que é Mas é mais fértil fácil do pra... que. É mais fácil do do que lidar com o problema, eu acho, né? Acho que até da É. parte da mãe. Uhum. Porque a mãe até, tipo, liga atrás. Mas aí chega num ponto tipo, o que ela vai fazer, né? Ela vai chamar a polícia. No fim, pra ela é mais fácil lidar, se enganando, talvez, dizendo Uhum. que foi imaginação da filha. Exatamente. É, E o outro... Pode falar. Não, eu ia mudar o assunto. Não, e o outro artifício interessante que ela traz ali mais pra frente é sobre animalizar, né? O... Você torna um animal. Nossa, que Aham. monstro, que animal, né? Não é um ser humano, é um monstro. É um porco, né? É bem comum também, né? E daí você tira esse traço de humano, você traça, não. Aquilo ali não é natural. Aquilo ali não faz parte do nosso padrão social. Portanto, ele não é um ser humano, não é digno de ser um ser humano, né? Mas aí nisso você também consegue destilar muito da culpa, né? Do crime que Sim, está sendo cometido, porque não é uma pessoa, então é mais fácil de aceitar, né? Eles faziam muito Ah, isso nos anos 90 nos Estados Unidos. hum, Eles usavam o termo superpredadores para se referir a uhum, jovens negros que cometiam algum crime. nossa senhora. Tem uns vídeos assim de notícias é bizarro assim de assistir e porque tipo, toda a mídia passou a usar aquele termo para se referir a uhum, às vezes qualquer crime assim, sabe? uhum. Super Mas Uhum. predadores. é isso aí. Mas Superpredadores. só que você pensa que a violência contra a mulher nesse caso não para nem aí, né, cara? Eu acho que até a gente já discutiu isso em algum. Se não foi nessa roda, foi em outra que eu discuti. É, que é muito comum no imaginário popular. O que que você imagina que acontece com o estuprador quando ele vai para uma cadeia? É muito comum as pessoas dizer que ele vai virar a mulherzinha da cadeia, né? Porque tem essa cultura dele ser estuprado pelos outros detentos, né? E aí, mas até mesmo nisso você tá ainda, né, violentando a mulher, né? Porque você trata que esse é um castigo certo pro estuprador ser tratado com uma mulher, ser tratado como uma estuprada, né? Tipo, é um ciclo de violência do nosso pensamento sem fim, né? É um negócio meio surreal quase, né, cara? Mas diga, Tots, que tu... O que eu ia falar antes era mais sobre o estilo da Uhum, escrita, de que
isso acho que dela entrar direto falando que é sobre estupro, eu acho que talvez isso é um pouco da diferença entre escrever uma crônica e um conto. Uhum. Porque você, normalmente no conto, aquilo que o João falou sobre o da Samantha Schweblin, né? Que você fica ali o conto todo naquela tensão, né? De será que ele tá tentando Uhum. fazer isso ou não? E ainda no fim você tem aquela dúvida. E na Uhum. crônica, eu acho que normalmente você não tem o interesse de fazer isso com o leitor, né? Você tem um tema que você quer abordar, que é um tema do cotidiano que acabou de acontecer, então você é direto ao ponto desde o início. Tipo, Uhum. aqui, é que ela não colocou no título, eu acho que boa parte das crônicas já no título tem sobre o que que é, mas aqui logo na Uhum. segunda linha, tipo, ok, esse texto aqui é sobre estupro e a gente vai falar disso agora. Acho que é Uhum. um pouco isso. Acho eu, É, nunca escrevi crônica e é, não costumo ler tantas, né? e crônica também tem a questão de limitação de linhas, né? Você tem um espaço no jornal que você pode estar escrevendo sobre isso. Mas interessante tu ter falado sobre isso, porque a maioria aqui dos títulos desse livro não você não consegue dizer exatamente sobre o que se trata sem começar a ler o texto, né? Sem a autora direcionar. Esse eu preferia ter perdido um olho é o melhor exemplo. Mas tem um outro mais pra frente. Eu tô procurando o título aqui. Eu acho que até não lembro se é o Banquete ou se é um outro, mas eu acho que é o Banquete, que na verdade é sobre política. É um título que é um conto, que é um. O título é um e a temática ela é mais. Como que eu posso dizer? Indireta nesse sentido, né? Uhum. E o que vocês esperavam desse conto só pelo título? Ah, boa pergunta. Eu confesso que eu não fiquei pensando sobre o que que era antes. Uhum, E daí, como eu comecei a ler, foi tão rápido. uhum, Eu não tenho certeza, eu não sei se eu cheguei a parar pra pensar e refletir sobre o título, mas ah, eu acho que é meio que temático do Otávio trazer alguma coisa com olhos para os contos dele, porque o que me lembrou também pelo título foi o Olhos d'Água. hum, olha só, a temática não. Mas Temática oculta do Otávio, mulheres e olhos. eu Hum, acho que esse tipo de expressão, eu acho que normalmente eu esperaria alguma coisa figurativa, assim. uhum. Eu acho Então, que isso porque aí é é Não uma, uma expressão literal. bastante, é, sim. então, é uma expressão. Eu não sei agora se a expressão é com o olho que se usa. Mas Qual expressão? não tem uma expressão que é tipo isso? Eu preferia ter perdido um olho ou é melhor ter perdido. Olho por olho, dente por Não, dente. não. Eu acho que eu já ouvi assim no sentido parecido. Me lembrou foi a expressão assim é o break a leg do inglês, né? Que significa Ah, no sentido de quebra-perna? eu nunca Uhum. entendi essa expressão. Ou eu nunca entendi, eu não sei a Ah, origem. provavelmente tem alguma história antiga sobre. Mas é que no Brasil, essa expressão é usada, o quebra-perna, que um parênteses, ela é pro teatro, né? Pra desejar Aham. sorte no teatro. Uhum. No Brasil é merda, que é desejado. Ah, quando eu fazia teatro, Olha aí eu o aprendi background. essa. Eu aprendi essa que era porque antigamente, se você. Quando o pessoal que ia representar nas peças, né? Os atores, eles iam dar uma olhada vamos dizer, estacionamento do teatro. Se tivesse muita merda, é porque tinha vindo muita gente, né? Porque o pessoal vinha a cavalo, basicamente. Tá, e Era qual que é a isso. expressão em Ah, que português? interessante. É merda. Desejar merda. Só merda. Merda pra você. É isso aí. Ah, uau. Que é pra desejando que venha muito público, né? Que Ah, tenham sim, sim. pessoas, né? Puta merda. É, puta merda, é Ó, isso aí mesmo. tomara que seu palco caia. Não, pera. É isso aí. Ai, ai. Ahn, mas Coisa. eu pedi pra vocês do título porque quando eu comprei esse livro, eu sabia que ele era de crônicas, né? Só que eu não fazia a menor ideia, né? De para que lado que iria. Sim. E quando eu li o primeiro texto, foi muito de surpresa, assim, porque, tipo, ela já começa o livro com essa história. E Esse é quando ela. a primeira crônica do Essa, livro, essa? essa é a primeira crônica do livro. Na minha opinião, é a crônica mais forte, porque ela te pega muito desprevenido. É bem pesada.
Essa justificativa, né, do eu preferia ter perdido um olho, né, dessa discussão dela com a mãe, eu acho ela muito dolorosa, né, que é, você chega, ela fala, olha, eu também fui estuprado e você não fez grande causa dessa situação, né. Uhum. Aí a mãe joga o ultimato de que perder um olho é mais grave, né. Perder uma parte do próprio corpo, mas o estupro é você também perder. Na verdade, você perde. Você tem que se perde o controle do corpo todo, né? Você perde o direito sobre o seu corpo. É uma violação, né? É uma violação, né? É a maior violação. Então é uma sacada muito inesperada, eu diria, e muito bem escrita. Como o Tots falou que o final também é bem pega de soco, assim, eu acho que esse meio também ali ele amarra bem, né? Por ser uma crônica curta, ela tem 3 páginas, mais ou menos, aqui É bem é, curtinho. de- é um livro pequeno, no caso, né? Então, você pode dizer que você consegue ver que isso caberia num jornal. Sim. Ah, mas ela é muito marcante, sabe? Eu já li tem um ano e pouco ela e esse texto eu não me esqueço, sabe? Não sai da cabeça, porque ele é muito bem escrito, muito bruto na sua mensagem, assim. Acho que nisso isso é um conto bem escrito, né? Ao meu ver, sabe? Aquele que, como o Tots já disse do Cortázar, né? Te vence por nocaute. Uhum. E É. falando nos textos, as outras crônicas também são nessa vibe, assim? Não. Daí vai sobre vários assuntos, sobre morte, sobre a vida, sobre viagem, sobre saudade. Tem algumas que são sobre a mãe dela também, até eu acho que é contracapa que chama do livro. Eu acho interessante ler porque é um texto que não está no livro. É literalmente uma mensagem para o leitor que for ler, né? Antes de contar o que me aconteceu, eu preciso dizer que sou aquela que, depois de perder a mãe, ligava de madrugada para o número de telefone da própria casa, esperando a secretária eletrônica atender a ligação. Tudo só para ouvir a voz da mãe falando: "Esse é o telefone 3864". Até o dia em que a secretária eletrônica, bem como o corpo de minha mãe em 2000 e alguns anos tristes, parou de funcionar. O desespero foi grande. Com a morte do aparelho, tive de viver também a derradeira morte, a morte da voz materna e das palavras emitidas pelas cordas vocais da doce mulher de cabelos de fogo. E é isso, ele tem algumas histórias melancólicas, mas são todas muito pessoais, assim. Tem algumas que são mais alegres, Achei tem curioso algum. ela começar o livro com uma história tão pesada, assim, sabe? Falando da própria luta, da experiência, né, cara? Mas tem uma de política que é muito boa, que eu acho que esse é o Banquete, eu acho, eu já não lembro. A essa altura eu teria que ler pra confirmar. Que ela trata com alegorias, né? Ela trata os políticos como abutres num grande banquete, né? É bem interessante essa crônica. Mas é isso, né? Queria trazer uma crônica conto pra gente sair um pouco também dos contos mais fabulescos que a gente traz normalmente, né? E Mas ainda é de assunto pesado. como é que você comprou esse livro? Você é uma escritora meio desconhecida? Não, ele é bem disponível, acho que até foi pela Amazon, pela Amazônia. Eu digo desconhecida porque quando você procura por ela na internet, ela não tem nenhuma página da Wiki. Tipo, tem algumas entrevistas e é isso. Mas esse livro tem disponível na loja amazônica, não Sim, amazônica, mas você chegou nele como? pelo Leia Mulheres. Ah, tá. Elas estavam indicando livros de contos e esse era um deles. E eu não lembro se foi pela sinopse, porque já faz um tempo, né? Mas eu acho que foi pela sinopse, eu li a sinopse, que eram sobre. Eu vi que tinha temas como estupro, mas não esperava que fosse o primeiro. Ah, mas aí eu peguei ele e não me arrependi. Mas eu acho, posso até confirmar aqui, que esse é o. Não é o único livro dela, não. Tem um outro chamado
O 8. Mas é o mais conhecido também. O 8? O 8, é. Que aqui, como eu tô vendo agora, né, que existe esse livro, eu não sei dizer se ele é um romance ou se ele é de contos também. Mas eu acho que esse daqui tá mais pra romance. Até fiquei curioso pra ver agora, pra ver como que a autora se sai em outras formas de escrita, né? Porque, querendo ou não, crônica, conto nesse caso, crônica é muito pessoal, né? Eu não lembro se é do Jorge Amado ou de qual escritor que ele tem uma última crônica que ele relata uma família pobre, uma família negra comemorando o aniversário num barzinho com um bolinho que é tipo um cupcake, sabe? Então ele fala. Eu lembro dessa crônica que ele relata que tipo, ele tava pensando sobre o que queria escrever como última crônica. Qual que ia ser a última crônica dele. E aí, quando ele viu isso, ele falou: eu vou falar sobre isso, sobre essa situação mundana, sobre essa pequenez, que é sobre isso, crônica, sabe? Então é basicamente isso. Fernando Sabino, acho que é. Fernando Sabino, a última crônica. Hum. É rato em tempo real aqui. Mas aí, vocês têm mais algum comentário? Acho que não. Eu gostei da crônica, eu não costumo ler contos e crônicas assim tão pesados, eu prefiro coisas mais leves, coisas mais whimsical, a la Uhum, Neil Gaiman. Mas eu gostei. É bom uma puxada pra realidade, assim, de vez em quando. uhum. Não, enquanto eu e o Tossi estiver aqui, a gente sempre vai estar puxando pra realidade, enquanto o João tenta colocar na programação os mais leves, né? É. Tem um desequilíbrio na força. Tem um Ou não, grande. né? Ou ter justamente um equilíbrio na força. Vamos ver. Acho que até o. Não, acho que o próximo conto é o do Tots, inclusive. O próximo é dele, Pam, sim. pam, pam. Então tem mais uma semana pesada aí pela É, frente. não, Mais não um é. tanto quanto pesado. É É, mesmo? porque o último foi. Não, É mentira. do É João o o João próximo? de novo. É o Sou eu? João. Ah, É não do João, sei. verdade, porque o Pensei último que era os foi dois. aqueles que abandonam o Melas. É. É É, verdade, bem lembrado. Bem João, lembrado. então, o teu desafio pro próximo Clube do Conto é escolher um autor que não seja Neil Gaiman. Ei, eu só trouxe 2 contos dele pra cá, Só tá? Dá tem. licença. só o único que repetiu o autor até o momento. Mas muito que bem, então. Temos um debate de um crônico conto. E é isso para essa semana. Voltamos em breve com um clube do conto mais leve, talvez, né, João? É, talvez. Tá nas tuas mãos, tá nas tuas Fiquem mãos. ligados aí, fiquem Fica ligados. aí a Ligados. promessa pra trazer um pouco de E alegria pros como, ouvintes. e como vocês devem ter percebido, a gente tá no momento sem uma temática, sem rumo. Estamos navegando em mares desconhecidos, então, caro Sim, Sim, ouvinte. mas eu vou, em breve eu vou fazer uma pesquisa aí no Instagram. Que eu tenho 3 livros de contos de países que ainda não tivemos autores aqui. É Eu não, verdade, eu não li nenhum dos livros ainda, então eu acho que eu vou colocar os 3 lá pro pessoal votar e o que eles escolherem eu leio e escolho um conto. Um Justo. deles é o grande ex-comunista. Isso é a Inclusive, verdadeira o quê? democracia. Um dos países é um grande ex-comunista, não é mesmo? Eu acho que os 3 são, se for ver. Os três, eu só sei de um. É tipo, um livro de contos russos, um de contos romenos e um de contos polacos. Então, Então tá tudo na mesma linha aí, tudo tá já ótimo. foi Tá aí, parte. tá aí uma temática, contos comunistas, pronto. Uma temática aí que tava faltando. Olha. Mas muito que bem, na verdade isso tudo era só uma deixa pra que você, ouvinte, deixe suas sugestões em nossos canais de comunicação, seja no e-mail, pode falar, Tats? Ou até podem deixar no Spotify. Eu às vezes coloco, eu vou tentar lembrar de colocar nesse episódio também. No Spotify. Umas enquetes, é verdade. Tem a enquete lá e eu vou colocar pra abrir pra sugestões, no caso. Então, se vocês forem logo abaixo do episódio, tem ali uma caixinha. Então, além disso, Spotify agora, se você está no Brasil, você consegue nos ver em vídeo aqui, nos nossos retângulos e na foto do João. E também estamos no YouTube, e-mail, Instagram, Twitter, só não estamos no Facebook. Porque aquilo lá não tá saudável pra ninguém.
Eu não estou no Facebook desde O 2017. Facebook é reduto de bolsominion atualmente. É, então a gente fica mais longe. Mas é isso então, meus caros. Voltamos em breve com mais desafios, pausas e episódios especiais aqui. Então, Mais até a peripécias. próxima. Tchau, tchau. Falou. Tchau.